Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo acerca do livro de Salmos e nós estamos considerando a face profética dos Salmos, ou o caráter profético dos Salmos, estudando as profecias ligadas à primeira e à segunda vinda de Cristo e a sua obra e pessoa gloriosa. Nós estamos no vídeo 2 do Salmo 16, que é o Salmo do Mictã. Na introdução desse salmo nós estudamos, no primeiro vídeo que gravamos sobre ele, o significado desse título, Mictã, e outros títulos ainda vão aparecer em outros salmos que viermos pela graça de Deus a considerar. Mictã, Mutlaveim, Sigionot, Seminit, Alamot, né? E vários outros termos que aparecem como títulos inspirados pelo Espírito Santo, dados como títulos aos salmos. Nós vimos que a palavra Mictã, ela significa, por um lado, né, a esteliografia, que é uma grafia, uma escrita em uma estela monumental, e também significa aquilo que é escrito que, por outro lado, irradia ouro de dentro, o brilho dourado do ouro, né, porque Katan é escrever, né, a palavra mik é brilhar, né? E katan significa entalhar, gravar, escrever em coluna de pedra. Nós vimos o significado disso quando abordamos o salmo na sua introdução. Vimos que esse salmo aponta de uma maneira muito singular, principalmente para o aspecto da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele é citado tanto por Pedro como por Paulo em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 13 com essa aplicação messiânica. Todos os salmos são messiânicos, mas alguns são mais messiânicos por excelência. E é o caso do Salmo 16, que através da graça de Deus, do Espírito Santo, revelando e inspirando a esses dois apóstolos, eles dizem que Davi falou acerca do Senhor Jesus ao escrever esse salmo. Nós podemos dizer, até com uma ousadia um pouco mais precisa, que todo o livro, que todo o capítulo 16, aliás, dos Salmos, todo o capítulo 16 por completo, é o Espírito de Cristo falando em Davi, profetizando acerca tanto dos sofrimentos como das glórias que ele mesmo haveria de passar quando aqui nessa terra. Lembra que quando Davi escreveu o livro de Salmos, o tempo cronológico era de 1000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, 1000 anos antes do próprio Senhor Jesus se encarnar e vir a esse mundo, o Espírito de Cristo, como diz 1 Pedro, capítulo 1, né, no versículo 10 a 12, ele vai dizer que dessa salvação que estava destinada a nós, os profetas profetizaram indagando e inquirindo, através do Espírito de Cristo que neles estava. Então, se o Espírito de Cristo estava neles, e o próprio, né, Pedro, em Atos capítulo 2, diz que Davi, sendo profeta, falou acerca de Jesus nesse salmo, então nós podemos com toda certeza afirmar que o salmo por completo se trata do Espírito de Cristo em Davi, profetizando acerca da sua futura obra, futura que eu digo porque Davi estava escrevendo esse salmo 1000 anos antes de Cristo ter o seu advento nessa terra. E é uma coisa muito interessante nos salmos proféticos, né, principalmente nos proféticos explicitamente messiânicos, é que eles tratam de uma maneira mais contundente de um aspecto da vida e obra do Senhor Jesus. Por exemplo, o Salmo 22, ele fala tanto da morte quanto da ressurreição de Cristo. Mas sem sombra de dúvida que todos que leem o Salmo percebem que ele foca principalmente, e ele é mais lembrado, né, até mesmo por causa das expressões que aparecem dele no Novo Testamento, ele se detém de uma forma mais específica na morte, embora ele também revele a ressurreição, a ascensão e o reino futuro. Assim também, o Salmo 16, ele é um salmo que fala da vida humana do Senhor Jesus, toca na questão da morte de Cristo
e fala sobre a ressurreição de Cristo. Mas o aspecto principal que ele se foca é a ressurreição como prêmio, como conquista adquirida por ele, por ter vivido uma vida justa, santa e perfeita. E é claro que se ele vai falar da ressurreição, ele tem que tocar no aspecto da morte, porque sem morrer não há ressurreição. Então vai haver versículos aqui que vão mostrar a morte do Senhor Jesus. Mas o Salmo não vai se focar principalmente na obra vicária dele na cruz, nem nos aspectos da morte. Ele vai falar, deixando implícito a questão da morte, mas vai deixar explícito e vai gastar tempo na vida humana perfeita do nosso Senhor e do prêmio que ele teve como recompensa da sua vida perfeita na ressurreição. Então isso é muito importante nós vermos. Ou seja, os salmos falam de uma forma completa acerca da obra do Senhor Jesus, na sua primeira vinda, na sua segunda vinda. Mas ele se detém em certos aspectos principais, dependendo do salmo que você está lendo. Então isso é uma coisa que deve ser considerado, que os salmos, eles tocam, né, em todos os aspectos da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus na ascensão, no reino. Ou seja, eles falam desde a primeira vinda, na verdade não só da vida, mas da encarnação, desde a encarnação de Cristo, né, seu viver humano, sua morte, sua ressurreição, ascensão e reino futuro. Os salmos focam nisso. Alguns chegam até mesmo a tocar na sua pré-existência. Então começa-se da pré-existência divina de Cristo e vai até o reino futuro, né? Os salmos falam então desses dois aspectos, né, da obra completa do Senhor Jesus, na sua primeira e segunda vinda. Mas alguns salmos se detêm especificamente em certas porções. É muito importante a gente saber disso. Por exemplo, como eu estava dando exemplo aqui, o Salmo 22, ele fala da ressurreição e fala do reino futuro. Mas sem sombra de dúvida que quando você abre o Salmo 22, quando você começa a ler o Salmo 22, até porque as citações que são feitas do Salmo 22 no Novo Testamento, todas se concentram principalmente na cruz, né? Há um versículo ou outro que se foca na questão da ressurreição, mas a grande, vamos dizer assim, lembrança, a grande tônica que o Espírito Santo faz do Salmo 22 no Novo Testamento é para focar nos acontecimentos ligados à cruz. Assim também o Salmo 16, como a gente está falando, ele é um salmo que fala, né, da vida humana do Senhor Jesus, toca de forma mais contida na morte de Cristo e triunfa, salientando principalmente a ressurreição de Cristo. Então nós podemos dizer que o Salmo 16, o Salmo do Mictã, ele é o salmo que concentra-se principalmente na vida humana perfeita do Senhor Jesus, como homem perfeito, e na ressurreição que ele passa por consequência, que ele adentra por consequência, como prêmio da sua vida perfeita, né, do seu tempo de provação, no qual ele foi provado e aprovado, e então é ressuscitado como recompensa de todo o seu viver justo e perfeito. E é claro que você vai falar da ressurreição, ele fala que Cristo então esteve na região da morte, mas não é no aspecto da morte que o Salmo 16 se detém. Então isso é uma, vamos dizer assim, uma característica que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que os irmãos sempre prestassem atenção enquanto estivessem lendo os Salmos. Eles percorrem toda a verdade no que diz respeito às profecias ligadas à primeira e segunda vinda de Cristo, mas cada um deles, quando vai se focar, se foca numa verdade principal, deixando como se fosse verdades correlacionadas a essa principal, às demais. Então, aqui nós vamos ver uma coisa importante. Quando nós lemos o Salmo 16, nós percebemos que ele fala, de forma muito breve, da morte de Cristo. Mas ele gasta a maior parte do tempo falando da perfeição do Senhor Jesus enquanto aqui na terra, no seu viver humano, e da ressurreição que ele adentra, que ele passa a experimentar
a partir do terceiro dia, e a consequência dessa ressurreição, que é a ascensão e a usufruir, o gozo, a experiência da visão beatífica, como prêmio, né, da sua vida humana perfeita em obediência a Deus. Então, uma coisa muito importante que tem que ser vista é que é interessante que o Salmo 15, que a gente já considerou, falando que o Salmo 15 apontava para Cristo como o homem perfeito, digno de habitar com Deus, ele começa com uma pergunta: quem, ó Yahvé, habitará no teu tabernáculo? Né? E aí ele dá as descrições de quem pode viver essa vida. Ele coloca as condições. Se um homem pudesse viver tal vida, esse homem habitaria na presença do Senhor Deus, na própria presença imediata de Deus. E as características estão dadas, os requisitos estão apresentados, né, do tipo de homem que pode morar na presença eterna de Deus. A questão é o seguinte: tal homem antes de Cristo nunca havia aparecido sobre essa terra. Existem coisas muito, muito interessantes da gente pensar quando nós olhamos por esse ângulo. Por quê? No Salmo 1, Davi diz: bem-aventurado o homem, né, que não anda, que não se detém, né, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite, né? Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Nosso irmão David Barron fala o seguinte: nós não sabemos o que Davi pensava quando, por inspiração do Espírito Santo, ele escreveu esse salmo. Talvez, depois de escrever esse salmo, olhando para as letras que ele havia colocado, né, no seu papiro, no seu pergaminho, né, que depois vai compor parte dos salmos, como o Salmo 1, o salmo de abertura, talvez ele estivesse até confiante em si mesmo. Talvez ele até pensasse que ele fosse tal homem. E aí a bem-aventurança daquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez ele pensava que essa é a bem-aventurança que está destinada a ele, que ele é tal homem bem-aventurado. Mas Davi não era tal homem. Nós sabemos a história de Davi. Davi cometeu 2 terríveis pecados. Davi caiu em adultério. Davi se ensoberbeceu. Ele contou a nação incontável. Ele fez aquilo que Deus determinou que não fosse feito. E nós sabemos que ele conheceu a misericórdia do Senhor. Então, apesar de ter escrito que bem-aventurado é tal homem, o homem que não peca, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não, né, se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda, na cátedra dos escarnecedores. Apesar de ter dito que esse homem é feliz, Davi descobriu que essa bênção não podia cair sobre ele, porque ele não era tal homem. Davi, por experiência, descobriu que todos os homens foram concebidos em pecado e em iniquidade foram gerados do ventre de sua mãe. Então, se a bem-aventurança do homem perfeito não pode cair sobre ele, que esperança, que alegria pode haver para o homem. Ah, meus irmãos, mas que maravilhoso. Quando você abre no Salmo capítulo 32, que segundo os melhores eruditos foi escrito depois do Salmo 51, Davi descobre uma segunda bem-aventurança. Veja só, ele escreve o Salmo 1 e descreve o tipo de homem que é feliz. O homem que, pelo lado, no aspecto negativo, né, não se deixa levar pelo caminho dos ímpios, não se detém, né, pelo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na cátedra dos escarnecedores.
E pelo aspecto positivo, ele medita na lei de Deus, de dia e de noite. O seu prazer está na lei de Deus. E ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Muito provavelmente, como diz nosso irmão Beron, talvez depois que o Espírito Santo o inspirou a escrever tal salmo, Davi estava confiante em si mesmo de que ele era esse homem. Mas então vem aquela terrível queda na sua vida, né? Vem aquela outra segunda grande queda na sua vida. Tanto o adultério quanto o censo de Israel. E aí ele descobre que ele não pode ser tal homem. E aí ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51, ele pede para que Deus faça propiciação por ele. Ele pede para que um sacrifício mais excelente pudesse despecá-lo, como diz o texto hebraico. Ele pede para que pela provisão de Deus, pela provisão de um outro que Deus mesmo prepararia, ele pudesse ser restaurado. E depois que ele fica sabendo que ele não é tal homem, ele é levado ao estágio da linguagem do Novo Testamento, de poder dizer, não mais eu, mas Cristo. Não sou o homem do Salmo 1, não sou eu o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu não posso ser o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Eu não sou o homem que não se assenta na cátedra dos escarnecedores. Não em mim mesmo, porque eu descobri que em mim mesmo tudo que eu tenho é pecado. Em pecado fui nascido, em iniquidade me concebeu minha mãe. Mas ele sabe que Deus por si tem provisão por meio de um outro. Quando ele pede, purifica-me com ensopo, ele está fazendo referência ao sacrifício da purificação. Mas ele está pedindo para que Deus seja o seu sacerdote, para que Deus mesmo, como seu sacerdote, olha que coisa interessante, irmãos. Davi não está pedindo para que o sacerdote terreno da ordem levítica o purifique. Ele passa a entender que sacrifícios da lei eram figuras de um sacrifício melhor. Então ele invoca ao próprio Yahvé, ao próprio Jeová como seu sacerdote, que de si mesmo prepararia uma oferta para purificá-lo. Ele confia na obra do Senhor por ele, e não mais em si mesmo. Então ele pede para o Senhor ser o seu sacerdote, e ele pede para o Senhor preparar um tipo de sacrifício mais excelente que o da lei, para que ele fosse purificado. E quando você lê o Novo Testamento, você lê Romanos, você lê Hebreus e você lê 1 João, você fica sabendo, pelo livro de Hebreus, que Cristo é tal sacerdote, que o Yahvé invocado por Davi para ser o seu sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus. Ele é sumo sacerdote para fazer propiciação. Então ele é o ofertante que vai preparar o meio para o pecador se aproximar de Deus. Mas não só isso. Hebreus 2 revela que ele é o sacerdote, que ele faz propiciação. Ilas comai. Ele faz propiciação. Mas se você vai no texto de 1 João capítulo 2, João diz assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos dos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então agora João atribui um outro ponto. O autor de Hebreus diz que ele faz propiciação. João, na sua epístola, diz que ele é a propiciação. Enquanto o autor de Hebreus diz que Cristo é o sacerdote que faz propiciação, o apóstolo João diz que ele é a oferta propiciatória. Ilasmos. Você vê o mesmo prefixo, ilas. Ilaskomai, ilasmos, no grego. Então, por um lado, Cristo é o sacerdote que Davi está invocando no Salmo 51. Ele sabe que ele quebrou as regras. Ele não pode receber a bem-aventurança do homem que não peca, do homem que tem todo o seu prazer na lei do Senhor. Isso não pode se cumprir primeiramente nele. É necessário que um outro venha, que um outro viva essa vida perfeita para ser o seu sumo sacerdote, para, por meio da habilitação desse outro, levar Davi a experimentar isso. Muito provavelmente, quando ele terminou de escrever o Salmo 1, ele achava que ele fosse tal pessoa. Mas agora, depois desses dois terríveis acontecimentos, ele sabe
que Yahvé mesmo tem que se tornar o seu sumo sacerdote, com uma oferta mais excelente que possa tratar realmente o pecado, e não só encobri-lo ou tipificar um tratamento como as ofertas levíticas faziam. Então ele pede para Yahvé, note como no Salmo 51 ele invoca o próprio Yahvé dizendo, purifica-me com isopo. Ora, o trabalho de purificar com isopo, com pau de cedro, queimando aqueles elementos junto com a cinza da novilha vermelha, aliás, junto com a novilha vermelha para fazer virar uma cinza de purificação e ser jogado nas águas vivas, isso era um trabalho do sumo sacerdote. Mas agora ele está pedindo para Yahvé fazer isso, então ele está invocando o próprio Deus como seu sumo sacerdote. E graças a Deus, o livro de Hebreus, no capítulo 2, vai dizer que Cristo foi constituído, Cristo que é Deus com Deus, Cristo que é o Filho de Deus, divino como Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Cristo foi constituído sumo sacerdote, para fazer propiciação, para fazer todas as coisas que são concernentes à necessidade do homem diante de Deus. Ele é o que faz propiciação, e lascomai. Mas o texto de 1 João diz que não somente ele é o sumo sacerdote, ele é a própria oferta que é oferecida. Ele também é a própria oferta que é oferecida, e lasmos. Ele é a propiciação que foi oferecida. Mas ainda tem um terceiro texto, Romanos capítulo 3, versículo 25, diz que Deus, propôs a Cristo como propiciação, está traduzido na versão João Ferreira e nas demais Bíblias. Mas se você olhar o grego, ali não fala de oferta propiciatória, que é ilasmos, que está em 1 João, e nem fala sobre o verbo fazer propiciação, que é ilaskomai, de Hebreus 2. Em Romanos 3,25, ali a palavra é ilasterion. Ilasterion, que significa, na verdade, a tampa da arca, o propiciatório, o lugar onde o perdão é concedido. Olha que coisa linda. Então, Paulo diz que Cristo é o propiciatório, o lugar do perdão. O autor de Hebreus diz que ele é o sacerdote que faz a oferta nesse lugar, que asperge o sangue desse lugar, asperge o sangue propiciatório, depois de haver imolado a vítima no altar, ele leva o sangue para dentro e asperge nesse lugar. Ele é o que faz a propiciação. E o autor, e João, o apóstolo João, na sua primeira epístola, diz que ele é a oferta que foi oferecida. Ele é o ofertante, o sumo sacerdote, ele é o lugar e ele é a oferta que foi oferecida. O impressionante é que Davi percebeu isso quando escreveu o Salmo 51. E ele pediu para que Yahvé fosse o seu sacerdote, seu sumo sacerdote, e fizesse uma oferta de purificação. Essa oferta também é o próprio Senhor. Na lei você tem o sacerdote, o lugar e a oferta. No Novo Testamento, Cristo é tanto o sumo sacerdote, ele mesmo é a oferta e ele é o lugar onde o perdão é concedido. Certo? Então é muito, muito rico isso. Depois que Davi percebe que ele não é tal homem, que esse salmo não pode se aplicar a ele, por causa de Cristo, ele vê que o próprio Yahvé é que tem que se encarnar, tem que se tornar tal sumo sacerdote por ele, tem que fazer essa obra por ele, que portanto só Yahvé, só Cristo mesmo, é primeiramente o homem que nunca andou no conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, nunca se assentou na cátedra dos escarnecedores. E que teve todo o seu prazer na lei do Senhor. Portanto, ele está habilitado como homem perfeito a ser sumo sacerdote. Yahvé encarnado, o Messias. Davi passa a entender. E Davi passa a entender que se a primeira bem-aventurança de um homem perfeito não pode se aplicar a ele, graças a Deus, por causa da obra desse que é perfeito, uma segunda bem-aventurança pode ser atribuída a ele. E que segunda bem-aventurança é essa? É a bem-aventurança do homem que é perdoado. Essa cabe a Davi e a todos nós. Por isso, no Salmo 32, ele abre dizendo que, como eu falei, segundo os melhores eruditos, foi escrito depois do Salmo 51. Então ele abre dizendo: como é bem-aventurado aquele cuja transgressão tem sido retirada. Por que Davi pode dizer isso? Porque ele viu que ele não serve por si mesmo para ser o homem do Salmo 1.
O homem do Salmo 1 é o próprio Senhor Jesus. Nós, por meio de Cristo, por meio da obra de perdão, de purificação dele e da vida dele em nós, podemos, através do seu trabalhar, nos tornar, né, o tipo de homem descrito no Salmo 1, mas não por nós mesmos. Nós precisamos experimentar uma segunda bem-aventurança, para depois experimentar a primeira bem-aventurança. Só Cristo é que experimenta o Salmo 1 e se torna aquele que nos habilita, né, por meio da sua obra, a experimentar o Salmo 32 para depois experimentar o Salmo 1. O Salmo 1 abre falando do homem perfeito. O Salmo 32 fala do homem perdoado. O correto seria que fosse do Salmo, né? Todos nós gostaríamos de começar experimentando o Salmo 1. Mas para nós, deve-se começar pelo Salmo 32. Nós precisamos conhecer a bem-aventurança do perdão, que é possível porque no Salmo 51 o próprio Yahvé é descrito como o sacerdote, para nos habilitar a experimentar o Salmo 1. Então você vê? Primeiro nós experimentamos o Salmo 32, por causa da verdade que está no Salmo 51, para depois podermos vivenciar o Salmo 1. Cristo em si mesmo experimenta o Salmo 1, por isso ele é feito o sacerdote que faz a obra no Salmo 51, para que nós possamos experimentar o Salmo 32. O nosso caminho é Salmo 32, por causa do Salmo 51, para experimentarmos o Salmo 1. O caminho de Cristo é Salmo 1, para ser o sumo sacerdote do Salmo 51, para nos habilitar a experimentar o Salmo 32. Então é muito lindo isso. Nós vamos vendo Cristo e sua obra em todos os salmos, mas cada um deles, você vai percebendo, vai focando em um ângulo dele, do que ele é, do que ele fez, do que ele tem. E a mesma coisa é verdade com relação ao Salmo 16. Né? Então, voltando aqui para o Salmo 16, nós vamos ver uma coisa, que embora ele toque de leve na questão da morte de Cristo, não é na morte de Cristo que ele se concentra. Isso vai acontecer no Salmo 22. O concentrar-se do Salmo 16 é em relação à vida humana perfeita de Cristo durante o tempo da sua quinosis, do seu esvaziamento. Essa palavra quinosis aparece em Filipenses 2, quando Paulo diz que Cristo esvaziou-se. E ali não está dizendo que ele se esvaziou da divindade, ele nunca deixou de ser divino. Está dizendo que ele esvaziou-se de todos os direitos, das prerrogativas que ele tinha, né, e daquilo que era seu direito usufruir como Deus. Ter adoração, serviço dos anjos, de todas as criaturas, né? Ter a capacidade de fazer o que quisesse, na hora que quisesse, e ser atendido como soberano que ele era, podendo realizar todas as coisas. Ele teve que se esvaziar disso tudo, né? Para que, como homem, reconhecido em figura humana, pudesse servir a Deus e aos homens. E que serviço perfeito ele deu. Então, o Salmo 16 vai se concentrar nessa vida humana perfeita. Vai se concentrar nessa vida perfeita que ele viveu na terra. Justo. O único homem que deu a Deus tudo que Deus merece receber. É interessante que o Salmo 15 começa com a pergunta: quem é o homem que poderá habitar com Yahvé? E aí ele dá as condições, mas nenhum homem tinha cumprido. E aí é como se Deus no Salmo 16 dissesse: bom, as condições que estão descritas no Salmo 15 vão ser vividas pelo homem do Salmo 16. Quem é o homem do Salmo 16? Cristo mesmo. E nós, como diz nosso irmão Andrew Bonar, só podemos experimentar um pouco da realidade na nossa vida, do que está no Salmo 16, por causa que ele vive em nós. Porque somente ele foi o homem perfeito, o justo, o varão aprovado, o piedoso, que por consequência é feliz. Aliás, uma grande tônica do Salmo 16 é a felicidade deste homem piedoso.
deste homem reverente, deste homem obediente. E o prêmio que ele tem por causa da sua obediência é a incorruptibilidade, a ressurreição, o usufruir da glória e a visão beatífica de Deus. Nós vamos entender isso. Como Deus, Cristo sempre teve a glória. Você pode falar, mas se ele está tendo a glória, tendo a visão de Deus como prêmio, mas ele já não tinha isso? Ele tinha, como Deus. Mas agora ele está vivendo isso como homem. Porque ele nunca mais deixou de ser homem. Nunca mais vai deixar de ser homem. É como homem que ele adentrou. Homem Deus, porque também não deixou de ser Deus na hora que se fez homem. Mas ele não voltou lá apenas como o homem divino, mas sim como o homem Jesus de Nazaré. E como homem, como o primeiro da raça humana, ele experimenta o que os muitos outros filhos irão experimentar. A visão beatífica, a visão abençoada da face de Deus. Ah, irmãos, isso é tão tremendo, isso é tão poderoso. A visão de Deus. Não pode haver um prêmio maior, não pode haver uma conquista maior para qualquer homem que realmente entenda o significado do que está implícito em ver o rosto de Deus. Cristo usufrui isso como homem. Esse é o prêmio que ele tem. Esse é o ponto mais alto da sua coroação. Estar diante de Deus por mérito. E desfrutar, usufruir tudo que isso implica. Quando nós chegarmos no versículo 11, 10 e 11, nós vamos ter que ter um vídeo só para estudar esse versículo. Nós vamos tentar falar um pouco do que implica a visão beatífica. Que ele usufrui como homem. A glória na qual ele foi introduzido como homem, e aonde ele entrou como pioneiro, e para onde o Pai, por meio dele, há de introduzir cada um de nós. Bendito seja o Senhor por isso. Então é como se no Salmo 15, nós estamos vendo aqui algumas coisas muito interessantes, né, do Salmo 16. A primeira coisa é que o Salmo 16, sendo o Salmo do Mictã, o Salmo daquele único digno que é honrado por dignidade. O Salmo 16, sendo o Salmo do Mictã, é o Salmo daquele que tem a sua história digna de ser contada, conforme nós vimos no primeiro vídeo. E por que ele tem essa história digna? Porque ele é o único homem perfeito, o único homem piedoso, o único que realmente serviu a Deus, deu a Deus tudo que Deus merece receber. Nenhum homem havia dado isso ao Senhor. Nenhuma criatura, na verdade, havia dado a Deus tudo que Deus merece receber. Ele deu. Ele viveu a vida perfeita, provada e aprovada. É por isso que o Salmo vai se dedicar tanto, vai se concentrar tanto na questão da perfeição da sua vida humana. E aí vai mostrar que, apesar de perfeito, ele morreu. E a grande questão que fica é, se ele é perfeito, por que ele morreu? Nós tocamos nesse assunto de leve, quando nós consideramos a introdução desse salmo. A morte só pode tocar aquilo que o pecado tocou. O pecado nunca tocou a Cristo. Então por que ele morreu? Então o que o salmo se concentra em fazer é, primeiramente, mostrar que ele é perfeito, que ele é o homem aprovado, que ele é aquele que tem o direito de ter o Mictã, de ter a sua história contada. Mas se ele é perfeito, aprovado, piedoso, reverente, obediente, santo, imaculado, por que ele morreu? Se a morte só pode tocar o que o pecado tocou. O que o Salmo vai deixar bem claro ao provar que ele é perfeito e que ele esteve na morte e foi ressuscitado, o que o Salmo vai deixar comprovado é que ele não morreu pela sua própria culpa, mas porque ele estava substituindo vicariamente a cada um de nós. E portanto, como ele em si mesmo não tem falha, como ele em si mesmo não tem nenhum defeito, pelo contrário, ele só tem crédito, ele só tem aprovação, ele só tem perfeição, ele só deu a Deus contentamento, ele só deu a Deus prazer e satisfação, ele não foi deixado no Sheol. Ele não foi nem mesmo corrompido pelo poder da morte no seu corpo. Ele saiu em ressurreição verdadeira para nunca mais morrer. E como homem vive pelo poder da vida indestrutível. Por mérito diante de Deus. Por mérito.
Porque o interessante é que o Salmo 16 fala desse homem que tem essa história digna de ser contada, de ser escrita na estela, a esteliografia. Fala desse homem conquistando tudo isso sem ter um só tipo de repreensão da parte de Deus. Há muitos salmos que o salmista fala do seu próprio pecado e pede perdão pelo que ele fez, né? Ora para que Deus o guie, para que Deus o capacite, mas o Salmo 16 não tem esse tipo de falar. Não tem um falar pedindo perdão, pedindo para que Deus possa perdoar, para que Deus possa desconsiderar sua falha, porque o homem descrito no Salmo 16 não tem falha. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, se ele não tem falha, por que a partir do versículo 10 é mostrado que ele esteve na região da morte? Se, como nós vimos no vídeo primeiro desse estudo do Salmo 16, a morte só pode tocar o que o pecado tocou, e ele, como está descrito em todo o Salmo, desde o versículo 1 até o 9, não falhou em nada, o que ele está fazendo na morte? Se ele é o único que tem a história digna de ser contada, se ele é o único que tem o Mictã, se ele é o único que tem, né, um monumento de honra ao seu nome, o que ele está fazendo na morte? Ele está nos substituindo, porque ele foi para lá não por sua própria culpa. E a prova de que ele viveu uma vida perfeita, de que ele deu a Deus tudo que Deus merece receber, de que ele sim agradou o Pai, de que ele só deu satisfação e contentamento ao coração do Pai, é que depois que ele entra na morte, não por culpa sua, mas para nos substituir, Deus o vindica ressuscitando dos mortos. E apresenta a ele as sendas da vida. As sendas da vida. E dá a ele, como um homem perfeito, provado e aprovado, a visão beatífica. O usufruir do rosto de Deus. O que vai significar, meus irmãos, nós vermos esse rosto aquele dia. É uma pena que tem poucos cânticos agora entre os cristãos que falam da esperança de ver o rosto do nosso Deus aquele dia. Como que os irmãos puritanos se debruçaram sobre esse tema, falaram tanto sobre isso. Como que os cristãos antigos se concentravam nesse assunto e ele quase não é falado nos dias de hoje. O que significa a visão beatífica? O que significa ser introduzido na glória? Então, se o Senhor permitir, nós vamos chegar no versículo 11, nós vamos ter um estudo só para falar sobre isso. Por enquanto, nós estamos vendo aqui essas coisas muito ricas e lindas que estão nesse salmo. No primeiro vídeo, vimos o Mictã. O que significa o Mictã? Aquele que é digno de ter a sua história contada. Por quê? Porque ele é o justo, o santo, o piedoso, o imaculado, o único que foi provado e aprovado em todas as coisas. Agora nós estamos vendo que a pergunta do Salmo 15, colocada em condições, né? A pergunta que é respondida colocando condições para que um determinado tipo de pessoa viva diante de Deus na visão beatífica, ela é respondida na vida do homem profetizado no Salmo 16. E esse homem é Cristo, o Messias. É Cristo o Messias. É Cristo o Senhor. Ele viveu essa vida. Em todas as coisas, perfeito. E aí, né? Como prova de que ele foi perfeito, de que ele agradou a Deus e de que a morte dele não é por culpa dele, o versículo 10 diz que ele está na região da morte, mas não será deixado lá. Ele sairá dali numa ressurreição plena, verdadeira. A única real ressurreição que ocorreu até agora. Porque todos os outros ressuscitaram em parte, mas voltaram a morrer. Então não era ressurreição, era mais, vamos dizer, se a gente fosse falar uma coisa mais precisa, uma vivificação, porque depois voltaram a morrer. Cristo é o único que saiu da morte para nunca mais voltar. E aí, quando ele sai da morte para nunca mais voltar, porque ele não está lá por culpa sua, já que ele viveu uma vida perfeita, como o Salmo todo descreve, ele é introduzido na glória
no significado mais profundo da visão beatífica. Então, essas são coisas muito importantes, né? Para recapitular, então, no Salmo 16, nós vamos ver a pergunta do Salmo 15, para o qual são apresentadas condições descritas no Salmo 15, sendo vivida pelo homem que está profetizado no Salmo 16. Esse é o primeiro ponto que a gente está falando aqui. O segundo, que nós precisamos prestar atenção quando nós estamos lendo os Salmos, né, sejam os explicitamente messiânicos ou os implicitamente messiânicos, de que todos eles, mesmo quando falam de algum aspecto principal da obra de Cristo, ele toca de leve em outros, mas ele sempre se concentra mais em um ou outro. Talvez em um tema principal ou em dois temas. E os outros aparecem como complementares. O Salmo 22 fala da ressurreição. E até citado versículos sobre a ressurreição. No Salmo 22, o Novo Testamento cita um versículo do Salmo 22 para falar da ressurreição. Mas o grande foco que o Espírito Santo põe no Salmo 22 não é na ressurreição, é na obra da cruz. Se você quiser entender o que ocorreu na cruz, você tem que ir no Salmo 22. Embora ele vai falar da ressurreição, mas ele não vai se focar na ressurreição. Então esse é um outro ponto que a gente está falando. Todos os salmos têm uma ou duas verdades principais e as outras verdades como verdades complementares com respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus. E a mesma coisa no Salmo 16. Você vai ver que como ele está focando na ressurreição, ora, a ressurreição é o prêmio da vida perfeita. Então, ele vai focar em dois pontos. A vida perfeita, provada e aprovada do Senhor Jesus e a ressurreição como prêmio dessa vida. E é claro que aí ele vai tocar de leve na questão da morte, porque se ele vai ressuscitar, ele teve que morrer. Então ele vai falar do Senhor Jesus estando no Sheol, mas não sendo deixado lá. Por quê? Porque como fundamento da sua vitória sobre a morte e sobre o Sheol, está toda uma profecia de pelo menos 9 versículos, de 8 a 9 versículos, do seu viver humano perfeito. Aí o versículo 10 fala brevemente do seu período na morte, e então o 11 já introduz o assunto, né? Já no 10 mesmo, no final do 10 e no 11 completo, introduz o assunto da ressurreição e ascensão. E da sua sessão celestial, usufruindo a visão beatífica. Então é isso que nós estamos vendo. Primeiro, recapitulando, que o Salmo 16 é a resposta para a pergunta do Salmo 15, mas agora não só com condições, mas sim ilustrado na vida do Senhor Jesus como Cristo, o Messias, perfeito, provado e aprovado. E que, outro ponto, o Salmo 16, embora ele toque na morte de Cristo, ele fale brevemente dela, assim como outros salmos messiânicos, ele se detém principalmente em outras verdades a respeito da pessoa e obra de Cristo. Isso é comum, a gente tentou ilustrar aqui. O Salmo 22 fala tanto da morte, como da ressurreição, como da ascensão e do reino eterno. Mas o foco principal é a cruz. As outras verdades são complementares, girando ao redor. Assim também no Salmo 16, as duas verdades principais é o varão aprovado de Deus, a vida humana perfeita de Cristo, e a ressurreição como prêmio dessa vida. Como algo que ele conquistou como homem perfeito. Porque como Deus ele sempre foi perfeito. A questão é se um homem vai ser aprovado. E ele foi aprovado. E por isso foi ressuscitado. E aí o assunto da morte é tocado de forma muito breve. Muito leve. Então esse é o segundo ponto que eu queria que a gente pudesse estar prestando atenção quando nós lemos esse salmo. Esse e os outros mais. Que sempre tem uma ou duas verdades principais e as outras são complementares para a verdade convergente. E o terceiro ponto é que a ressurreição, que é o principal tema tratado aqui, ela culmina no usufruir da glória vindoura, por meio do homem Jesus glorificado, já vivendo a experiência da visão beatífica. Ele, como homem, também usufrui da face de Deus. Embora ele seja Deus com Deus, a sua natureza humana agora está na glória e ela usufrui o que nós, por meio dele, haveremos de usufruir um dia. Então eu queria só que a gente pudesse prestar atenção nessas três coisas principais, agora ao falar desse salmo,
para que quando nós formos abordar o Salmo de forma completa, né, agora no próximo vídeo que vamos gravar daqui para frente, nós pudéssemos ter um melhor aproveitamento, né? No primeiro vídeo, então, nós vimos o Mictã. Por que o título Mictã? Nesse segundo vídeo, estamos considerando algumas coisas importantes, ainda introdutórias. Porque você pode falar assim, irmão, você está falando que o Salmo 16 fala da ressurreição, mas aqui está falando de... A maioria dos versículos está falando da vida humana dele. Cadê a ressurreição? A ressurreição parece que só aparece no versículo 10. No versículo 10 e 11, mais ou menos, dá para perceber ali. É por isso, pessoal. É porque antes de apresentar a verdade principal, né, no caso aqui do Salmo 16, ele primeiro deu a verdade sobre a sua perfeição humana como fundamento do direito que ele tinha na ressurreição. Porque se ele não fosse provado e aprovado em todas as coisas, ele não poderia ter ressuscitado. Porque se ele não fosse aprovado, significaria que ele tinha pecado. E se ele tivesse pecado, o salário do pecado é a morte. Ele teria que ser retido no mundo da morte, como todos os homens. É porque ele teve uma vida humana perfeita, provada e aprovada, que a morte não pode retê-lo, e ele vai ressuscitar, e como homem ser o primeiro a inaugurar para a nossa espécie a vida e a imortalidade, legando a nós esse prêmio mediante o Evangelho. Nós temos o motim da vitória de Cristo agora. Se a morte tocar os nossos corpos e nós chegarmos a ser corrompidos por ela, não nos preocupemos. Aquele mesmo que ressuscitou em corpo, ressuscitou intacto, ressuscitou perfeito, trará os nossos corpos junto a Ele, com a mesma glória, para usufruir a mesma vitória total, o mesmo gozo pleno, que Ele, como homem, já usufrui do que é chamado no Salmo 16 de os caminhos da vida. Entendeu? Então, esse ponto eu achei muito importante compartilhar, porque não é simplesmente nós dizermos, o Salmo 22 fala da cruz, o Salmo 16 fala da ressurreição. O Salmo 41 fala da encarnação. Não é só falar isso, mas é mostrar que apesar de ter uma tônica principal, por que aparecem outras verdades adjuntas? Para ser complementação da verdade principal. Então, o Salmo 16, visto que o Novo Testamento gasta 2 capítulos do Novo Testamento para interpretar para nós o Salmo 16, é claro que pela interpretação do Espírito Santo dado em Atos, o Salmo 16 está falando da ressurreição. É verdade. Mas não é o único assunto tocado aqui. Ele toca num segundo assunto principal, que é a perfeição humana do Senhor Jesus, mediante o qual ele conquistou o direito à ressurreição, como homem, como Deus, é inquestionável. Como Deus, ele não precisa nem ser provado, ele é o Senhor. Mas ao se fazer homem, a questão é, será que um homem vai ser aprovado por Deus em todas as coisas? Como homem, ele vai ganhar o direito de voltar à posição de glória que ele tinha junto ao Pai antes da encarnação? Essa é a questão. E graças a Deus, bendito seja Ele, Ele conquistou esse direito. Então, por isso que o Salmo 16 vai descrever em pelo menos 8 ou 9 versículos tudo que ele ganhou como homem, tudo que ele conquistou como homem, para depois de mostrar que como homem ele foi perfeito, terminar culminando na sua ressurreição. E é claro, aí toca de leve na questão da sua morte, né? Ele esteve morto, mas não por culpa sua, para nos substituir, porque ele em si, sendo perfeito, foi ressuscitado, glorificado e ascendeu. Bendito seja Ele, né? Então, e o que significa isso que ele usufrui agora? Esse prêmio, isso que ele chama aqui de herdade. No Salmo 16, pelo menos na versão textual, fala que a sua herdade, as cordas lhe caíram em lugares deleitosos. A sua herança é muito linda. Que herança é essa que ele conquistou na sua ressurreição? A visão beatífica, o que isso significa? Então nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá? Nós vamos considerar isso no próximo vídeo que vamos gravar, e no próximo vídeo, que vai ser o terceiro, nós vamos estudar o Salmo de forma completa.
esse vídeo aqui ainda era um vídeo introdutório, considerando os principais pontos a serem considerados ao lermos esse Salmo 16. Primeiro, que o Salmo 16 é uma resposta profética da vida que cumpre as condições do Salmo 15. Certo? Segundo, que o Salmo 16, embora se foque principalmente na ressurreição, ele tem uma segunda verdade principal correlacionada, que inclusive é o que o Espírito Santo gasta mais tempo, para falar da vida humana perfeita de Cristo como base da sua ressurreição. E para mostrar que se ele ressuscitou e esteve na morte, não foi por culpa dele, mas por ele estar nos substituindo. E terceiro, o que significou ele ressuscitar? O que como homem agora ele está usufruindo na glória? A visão beatífica, descrita no versículo 11. Tá bom? Então esses 3 pontos eram muito importantes nós abordarmos, para que então no próximo vídeo a gente pudesse estudar o Salmo 16 de forma completa. Eu vou parar por aqui, agradeço a todos os irmãos e até o próximo vídeo, né? Que Deus possa nos abençoar e nos capacitar para que no próximo vídeo então a gente possa abordar o Salmo completo, versículo por versículo. Tá bom? Que Deus abençoe cada um. Até a próxima.